Muito bem, hoje é dia de falar de mentoring. Você já ouviu falar nessa palavra? Você já teve um mentor? Você já é um mentor? Você sabe quais são os benefícios de ter um mentor ou de ser mentor de alguém? Pois é, um mentor pode acelerar muito os seus resultados na vida. Ter um profissional, seja dentro da sua empresa ou externo à sua empresa, que você contrate, que venha para te mentorar, pode fazer com que você pule deixe de dar muitas murros em ponta de faca ou encontre muitos atalhos aí ao decorrer da vida e que vão te ajudar muito. Então, bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o poder que existe no mentoring para gestão de equipes, e é um pouquinho com esse foco que eu vou falar. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo agora em abril de 2020. No início, acho que foi fevereiro de 2020, eu tive a oportunidade de estar auxiliando na formação dos mentores, de um grupo de mentores da CSP, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém. É uma siderúrgica com 2.800 colaboradores, e eles estavam inserindo o programa de trainee, e esses trainees teriam mentores, certo? Então, basicamente, o que é um mentor? Vamos entender que um mentor, e eu já atuo como mentor em alguns contextos, um mentor é um indivíduo que tem uma grande gama de experiência sobre algum assunto específico, certo? Alguém que já tem muita experiência, que domina muito o assunto, que conhece muito sobre aquilo, e que exatamente por conhecer, por já ter muitos cabelos brancos sobre o assunto, por já ter muita experiência, muito know-how, agora ele é uma pessoa chave, uma pessoa importante para dar direcionamentos para as pessoas sobre o que é que elas deveriam fazer para ter melhores resultados naqueles contextos. Então hoje eu atuo como mentor para palestrantes, eu atuo como mentor para coaches, eu atuo como mentor para gestores e empresários que querem melhorar o relacionamento e construir cultura dentro das suas empresas. Enfim, uma gama de áreas aí por conta do meu trabalho como treinador comportamental, como desenvolvedor de pessoas, ok? Pois muito bem, basicamente esse é o mentor, essa figura desse profissional que vai ajudar as pessoas a se desenvolverem com base na sua própria experiência. Para que serve? Eu acho que eu já ajudei a entender um pouquinho aqui dentro desse contexto para que serve ter um mentor, né? Você consegue aí já talvez até falando de alguns benefícios, eu ia falar mais para frente, mas objetivamente ter um mentor ajuda muito a você acelerar resultados. Porque imagina que você talvez inexperiente ou com nem tanta experiência numa área específica, você resolve trazer para o seu lado uma pessoa que já vivenciou aquilo que você quer viver ou está vivendo, não é? E que pode dar para você o caminho das pedras, os direcionamentos para que você erre menos, para que você acerte mais. Enfim, eu vou trazer vários contextos aqui de benefício e tentando mostrar para você o quanto é importante talvez ter um mentor, ou ser um mentor, ou ser, talvez você que está assistindo aqui é gestor, ou é empresário, né? Talvez você com a sua experiência possa se tornar sim um grande mentor para suas equipes, para pessoas estratégicas dentro da sua empresa, para fazer com que ela se desenvolva cada vez mais, certo? Muito bem. Após essa básica introdução, tendo uma visão geral, como é que funciona um processo de mentoria? Porque vamos entender assim, tem dois tipos de mentoria, vale colocar aqui. A gente pode encontrar a mentoria formal, certo? E vamos botar de outra cor aqui, uma mentoria informal. Do que se trata a mentoria informal para começo de conversa, certo? Eu como mentor informal, isso acontece muito, eu sou aquele mentor que informalmente, no dia a dia, sem nenhuma organização, eu direciono as minhas equipes, eu direciono um braço direito, talvez que eu tenho uma ou outra pessoa que eu esteja formando para assumir o meu lugar, ou porque eu quero colocar em posições estratégicas na empresa. Ou seja, você de repente é mentorado dessa maneira por alguém que sem nenhuma responsabilidade específica de construir um processo com você, te ajuda no dia a dia, te dá direcionamentos, te dá ordens como seu líder mesmo. Isso é muito comum acontecer. Isso é um processo de mentoria informal. O que é um processo de mentoria formal? Um processo de mentoria formal parte do pressuposto de que eu, por exemplo, sou o seu mentor e você é meu mentorado, e nós vamos iniciar um processo de desenvolvimento para você com a minha ajuda. Então, geralmente é um processo que pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, talvez mais tempo do que isso, talvez às vezes muito mais tempo, mas vamos entender que o informal tende a levar muito mais tempo. O formal geralmente é um processo com início, meio e fim,
tá? Então vamos entender aí de 3 meses a 1 ano, dependendo do contexto, da necessidade, do negócio, do mercado, do produto, da equipe, da pessoa e por aí vai. Mas falando agora de mentoring formal, eu vou iniciar trazendo aqui basicamente o que precisa existir, o que é e o que precisa existir para que um processo de mentoring formal possa acontecer, tá? Vamos começar então com a ideia do mentoring, vou colocar aqui junto, ó, de cantinho, mentoring formal, não o processo formal de mentoring. Basicamente, vamos entender que aqui a gente tem uma pessoa, certo? Uma pessoinha. E essa pessoinha tem muitas dúvidas, tem muitas dificuldades do que fazer, de que caminho seguir, e ela pretende... Geralmente o processo de mentoring é conduzido com pessoas, um processo formal de mentoring, com pessoas que são vistas como potenciais, né? É aquele indivíduo que você vê como um potencial de crescimento na empresa, então você aproxima aquela pessoa de você para você poder mentorar ela, para ela ter melhores resultados, tá? Então vamos entender que essa pessoa está lá com suas dificuldades, com suas dores, e aí... Por conta disso, ela com suas dúvidas e dores se conecta com você. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma capinha aqui. Vamos ver. Uma capa de super-herói. Você talvez como super-herói que iria ajudar essa pessoa aqui a desenvolver suas competências dentro desse processo, certo? Então, ao encontrar um mentor, com a ajuda do mentor, essa pessoa, juntamente com o mentor, iria construir uma lista de tarefas, de ações, de processos de desenvolvimento, de coisas a serem feitas, de cursos a serem realizados, de experiências a serem vividas e por aí vai. Vou pegar um exemplo aqui da CSP, em que os mentores precisavam construir junto com seus mentorados um processo que utilizava action learning, coaching, ou seja, eles precisavam ir para a prática, para o dia a dia, vivenciar, construir projetos de melhoria dos processos, ler livros específicos, teóricos, técnicos sobre algum assunto específico, conhecer determinadas pessoas, ou seja, vai sair daqui dessa relação de mentor e mentorado uma lista de tarefas, de ações, para quê? Para que esse cara aqui, né, que é o nosso mentorado, coloque essas ações em prática. E a partir destas ações ele consiga essencialmente se tornar um profissional ainda melhor, mais maravilhoso, brilhante e que conquista resultados ainda mais extraordinários, ok? Basicamente essa é a brincadeira. Eu tenho um indivíduo com dificuldades, ou que poderia ter, ou que tem um potencial muito grande, eu conecto ele com um profissional de mentoring, alguém com muita experiência, que vai ajudar essa pessoa a saber o que desenvolver, juntamente com esses conhecimentos do mentor e com a mentalidade do mentorado. Detalhe, vale muito esse mentor ter conhecimento de coaching, tá? Quanto mais o mentor conhecer coaching, mais ele vai poder ajudar esse indivíduo também. Porque mesmo no processo de mentoria, nem tudo que é envolvido, nem tudo que é dito ali, e nem tudo que vem do mentor é o melhor ou o mais significativo. Isso é importante, viu? Leve em consideração que o mentor ele tem o seu perfil, o seu jeito de ser, e o mentorado nem sempre tem o perfil ou o jeito de ser do mentor. Então entenda o seguinte, tem coisas que são super confortáveis e gostosas para o mentor fazer, mas que para o mentorado não são. Então se o mentor tiver conhecimentos de coaching, ele vai contribuir ainda mais com a vida desse mentorado, tá? Mas lembre-se que a partir disso aqui, desse mentoria, desse coaching, criam-se planos, né? Planos de ação específicos que quando colocados em prática, levam a resultados maravilhosos, extraordinários, muito superiores àqueles lá do início. Né, quando o indivíduo atuava sozinho. Então, basicamente, esse aqui é um contexto de passo a passo de como funciona um processo. Tendo uma visão, olhou, beleza, anotou, tirou foto, algo assim, printou a tela. Tendo uma visão um pouco mais ampla de como é que isso acontece, é mais ou menos assim, ó. Temos aqui no início da conversa mentor e mentorado, certo? Temos os dois aqui. Hoje, né, no início dessa nossa conversa, no início dessa nossa brincadeira aqui, eles startam uma caminhada, certo? Uma caminhada que vai levar, como eu falei, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E no meio desse caminho, no meio desse ano, o ideal é que esses dois indivíduos aqui consigam ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 que sejam encontros em 6 meses ou em um ano, por exemplo. Vamos pensar em um encontro por mês, por exemplo, podem ser 12 encontros. De forma que, lembra aquele plano que eu escrevi aqui antes que o mentorado ia fazer? Lembra do plano? Para que esse plano seja acompanhado mês a mês, para que o mentorado vá lá para a primeira sessão, para o primeiro encontro, ele saia com o plano para ser feito e depois lá no segundo encontro ele possa voltar e ter dicas do que ele pode, onde é que ele errou, o que ele poderia ter feito diferente, ou seja, evoluir no processo. Claro que é bem mais profundo e complexo sobre isso, aqui não é um curso de mentoring, é uma aula para te ajudar a ter uma consciência um pouco maior da importância dessa metodologia aqui, mas para que esse indivíduo possa evoluir de um encontro para outro, talvez seria importante, interessante que eles, ou melhor, para que ele possa evoluir ao decorrer do tempo e chegar aqui no futuro, né? Num futuro brilhante, num futuro cheio de conquistas, no meio do caminho, no que a gente chama de jornada, né? Essa jornada aqui, talvez seja importante que o mentor acompanhe. Isso é um ponto muito importante, o acompanhamento. Eu vou abordar um pouco mais a fundo, porque o acompanhamento talvez se torne, no final das contas, o principal diferencial desse processo de mentoria. Eu vivi experiências já de acompanhar processos de mentoria que se perderam ao decorrer do caminho, onde o mentor começou lá com o plano, né? Começou com o plano, construindo um bom plano, mas que depois, por não acompanhar o seu mentorado, o projeto caiu né? Se acabou o mentorado, ficou se sentindo sem suporte, sem ajuda, os projetos que estavam lá no plano caem por terra, não foram sendo feitos. Isso é uma dificuldade muito que as pessoas têm, de se comprometer com um projeto e levar ele até o final. Então, ter o acompanhamento de um mentor que vai ajudar a garantir, ajudar com que esse processo e essas tarefas todas sejam colocadas em prática até o fim, é essencial. Isso é uma diferença absurda que a gente encontra no processo de mentoria e coaching, por exemplo, ou mesmo no processo terapêutico. O profissional que acompanha e dá suporte para que aquele resultado futuro lá, maravilhoso, seja alcançado. Ok? Então, basicamente, você entendeu aqui o passo a passo e uma visão geral de como se dá aqui esse processo onde o indivíduo chega lá no seu futuro, né? Como eu falei, cheio lá de conquistas para a vida dele, para a carreira dele, para o que ele está fazendo, enfim, no geral, certo? Os benefícios, eu não sei se alguém quer fotografar aí, dê pausa e faça isso agora, por gentileza, mas vamos lá. Os benefícios que envolvem esse processo todo, seja ele formal ou informal, são inúmeros. Eu acho que eu nem vou escrever aqui, porque tem tanto benefício em tantas áreas. Vamos pensar assim para começo de conversa. Benefícios para o mentorado. Gente, são inúmeros, tá? Por quê? Eu já vou falar um pouco mais das funções que envolvem o trabalho do mentor, em que áreas específicas esse mentor acaba contribuindo e ajudando, mas de forma bem generalista, por que é bom para o mentorado? Bom, porque ele passa a ter acesso à informação de alto nível, porque ele tem um profissional muito competente, né, naquela área na qual ele está atuando, que está ali para dar suporte, para dizer como é que as coisas são, como é que as coisas não são. Então tem acesso a conhecimento de alto nível, ter acesso a experiências poderosas. Viver experiências que outras pessoas não viveriam. Geralmente o mentor direciona para o seu mentorado ações e práticas que ele não direciona para todo mundo, que são específicas para aquela pessoa, para a formação dela. O networking geralmente tende a ser muito bom. O mentor, quando abraça, e vamos entender que o papel do mentor não é só um profissional que ajuda no crescimento do outro, mas é como se fosse um padrinho, sabe? É um profissional que abraça verdadeiramente aquela pessoa e ajuda ela a pular certas fases do jogo, vamos entender assim, e não necessariamente pular, mas aprender mais rápido com fases do jogo, ou que dá atalhos importantes. Então o mentor às vezes é uma pessoa que vai ajudar por meio do seu networking, dos seus relacionamentos, a fazer com que o mentorado consiga bons negócios, ou boas soluções, ou boas relações, certo? Então tem muito ganho para essa pessoa aí também. Networking, conhecimento, suporte, apoio. Eu vou chegar para falar, como eu falei, das funções, não é só técnico o desenvolvimento do mentor, talvez ele também seja emocional, né? Isso seja importante, então eu me sentir apoiado é importante, certo? Alguns dos benefícios aí falando do lado do mentorado. E se eu fosse listar aqui, eu acho que a gente ficaria boa parte do dia aqui falando de benefícios que essa pessoa poderia ter
por estar sendo acompanhada, né? Enfim, a potencialização, falando mais alguns aqui, a potencialização dos seus resultados, a construção do plano, né? E a potencialização através da construção desse plano, daquilo que ele quer conseguir, a aceleração do alcance desses resultados, provavelmente ele levaria muito mais tempo para chegar nesse patamar do que se ele fizesse sozinho, né? Muito bem. Mas João, e para o mentor? Tem benefício para o mentor? Bom, para começo de conversa a gente pode entender assim, ó. Se o mentor, por exemplo, é um dono da empresa, ou um dos gestores da empresa interessado nos resultados da empresa, poxa, tem muito benefício porque ele está preparando e desenvolvendo um profissional da própria empresa que vai trazer melhores resultados. Se ele é um profissional externo, é muito bom para ele porque ele fazendo um trabalho bem feito, ele tende a ser mais visto, não é? E ter novos clientes por conta da competência que ele demonstrou naquele caso específico. Mas muito mais do que isso, vamos entender que mentoria, a gente teria que aprofundar tanto esse tema, mas acho que vale comentar. Na mentoria, ser um mentor, e geralmente quem se torna mentor é porque tá num momento, chega num momento mais maduro de vida, está relacionado muito com missão de vida. Né? Pessoas que atuam como mentores geralmente são pessoas que descobriram a resposta para a sua vida naquilo que faz e tem muito gosto e satisfação por aquilo que faz e entende que tem uma missão no mundo de contribuir com a vida das pessoas, de deixar sua marca, sua história, né? Através das suas ações, através do seu trabalho, através do seu conhecimento. E poder mentorar, poder pegar na mão e dar os passos para alguém, se tornar o mestre de alguém, é muito poderoso. Porque você recebe a gratidão dessa pessoa, você se sente absurdamente útil, se sente contribuindo com o mundo de forma geral, porque você percebe que tudo aquilo que você viveu não foi em vão, tudo que você viveu e construiu, hoje pode fazer com que outras pessoas façam e construam e você pode ajudar através disso. É muito comum o mentor olhar para o seu mentorado, para o seu apadrinhado e se enxergar. Nossa, eu me lembro quando eu estava começando e que pena que quando eu estava começando eu não tive ninguém para me ajudar, mas agora você vai ter alguém para te ajudar e eu vou contribuir com o seu crescimento. Então, há um movimento de satisfação muito grande. Sempre me vem na mente isso, quando eu lembro do meu papel como mentor. Eu sou treinador de formação em coaching, por exemplo, eu viajo o Brasil pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, ministrando formações em coaching, e ali eu me posiciono várias vezes como mentor das pessoas, ajudando as pessoas a compreenderem como encontrar o perdão na sua vida, como melhorarem a sua forma de pensar, de refletir, de agir, como potencializar suas empresas, seus relacionamentos, como tomar decisões importantes. E as pessoas, é muito comum que depois elas venham ao final me dar um abraço, me agradecer, falar o quanto aquilo foi importante para elas, ou vão para as minhas redes sociais comentar. Esses dias eu postei uma foto de uma turma e uma aluna veio e escreveu lá embaixo: lembranças boas do dia que eu decidi ser mãe. Caraca, eu me arrepiei agora de novo. Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, o trabalho que eu desenvolvi, que eu fiz naquela turma, inspirou alguém a querer gerar uma vida, ser mãe, e essa pessoa é grata a mim, né? Talvez ela não vai lembrar do resto de mim pro resto da vida dela, mas em algum pedacinho da vida dela eu fui importante e eu fiz parte do processo de crescimento daquela pessoa. Isso é muito rico. E nem porque ela falou, mas por saber que eu fiz parte. E além disso, as pessoas ainda por cima vêm falar, né? E aí a gente se sente muito bem. O grande pagamento, talvez, do mentor seja ver realmente que ele consegue contribuir com a vida das pessoas. Pensando nos meus mentores aqui, nas pessoas que me influenciaram ao decorrer da vida, eu posso citar várias, certo? Então, minha mãe foi uma grande mentora. Meu pai foi um grande mentor, então Dona Valéria, Sr. Antônio Carlos, dois grandes mentores da minha vida, me ensinaram muito, não é? Minha avó foi uma grande mentora para minha vida. Eu tenho um tio chamado Antônio Giuliani, ele é um grande mentor para mim até hoje, desde o meu crescimento da adolescência. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu sempre tive ele como referência pela família que ele construiu, né, pela vida que ele construiu, até hoje é uma grande referência para mim. Posso pensar de pessoas famosas, então Dalai Lama é um grande mestre, Buda é um grande mestre, Jesus Cristo é um grande mestre, um grande mentor. Quer dizer, eu posso encontrar Steve Jobs, Bill Gates, tem tantos nomes aí, tantas pessoas, Tim Ferriss, acabei de ler o livro dele, Eckhart Tolle, T. Harv Eker, no Brasil aqui, me fugiu o nome dele agora? O Cortella, assim ó, Monja Coen, tem tantas pessoas que eu posso olhar e dizer, nossa, são mentores para mim.
chefes que eu não comentei, chefes que passaram pela minha vida, não é? Fernando Amarante, Rodrigo Amarante, 2 chefes que eu tive que me ensinaram muito. Não foi fácil para trabalhar com eles, mas tive muito aprendizado. Paulo Bento foi um ex-gestor meu também. Meu sócio, ex-sócio, o Adavilson, foi um sócio que viver a sociedade, o casamento, uma empresa que ele me ensinou muito, também é um mentor para mim. Hoje minha esposa Luana é uma grande mentora da minha vida, ela me ensina muito. E agora eu tô gravando esse vídeo, hoje meu filho tem 1 mês e 6 dias, o Miguel, e provavelmente ele também já está sendo, mas vai ser cada vez mais um grande mentor para minha vida também. Então percebe quantos mentores eu tenho que de alguma forma ao decorrer da minha vida me ensinaram algo ou contribuíram com que eu pudesse me tornar um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. E eu acho que esse exercício é interessante. Assim que eu terminar de falar, dá um pause no vídeo, pega caneta e papel e escreve aí os seus 7 principais mentores. Vai lá, pausa. Muito bem, escreveu? 7 principais mentores? Legal, seguinte, já que você pensou aí nas 7 pessoas que mais contribuíram com você, penso eu que algumas delas talvez sejam pessoas que você conhece. Se não for, tá tudo bem, certo? Mas já eu vou pedir para você pausar o vídeo de novo. Mas antes disso eu vou pedir para você escolher um dos 7. Mas um dos 7 que seja uma pessoa que de preferência você ainda tenha contato. Se não tem contato, tá tudo bem, não tem problema, certo? Mas se for uma pessoa com quem você tem contato, melhor, beleza? Escolhe um deles. Faz um asterisco do lado do nome lá. Escolheu? Muito bem. O que você vai fazer? Você vai escrever agora, vai pegar uma folha em branco, uma caneta, ou no seu computador, como você achar melhor, e você vai escrever uma carta para o seu mentor. Exatamente, então a gente está fazendo um exercício aqui nessa aula. Você vai escrever uma carta de agradecimento, uma carta de gratidão para o seu mentor, falando do quanto essa pessoa contribuiu com a sua vida, o quanto ela foi importante para você. Então, tudo aquilo que tiver em mente de positivo, que você possa agradecer para essa pessoa, pausa o vídeo agora e escreve, vai lá. Bom, escreveu? Maravilha. Seu próximo passo é entrar em contato com esta pessoa e para poder entregar a carta para ela, certo? Então faça esse movimento, independente do quanto isso possa ser vergonhoso, eu não sei como é que você enxerga isso, mas se você puder ler de preferência, melhor ainda se você puder ler a carta, mas se não puder, entregue a carta e depois você vem aqui embaixo no vídeo e comenta com a gente, ou manda um e-mail pra gente aqui no final, eu dou os nossos dados aqui, para você dizer como é que foi essa experiência para você. Beleza? Mas é muito poderoso fazer esse exercício dos mestres, tá? Bom, para caminhar para o final do nosso vídeo, mas com talvez um dos pontos mais importantes de tudo que a gente está falando até aqui, é entender que dentro das funções, de tudo isso que eu mostrei aqui, que desse caminhar do processo de mentoring, as funções do mentor podem envolver desenvolvimento técnico, desenvolvimento emocional, e desenvolvimento comportamental. Vale escrever. Vamos lá, olha só. Desenvolvimento técnico, emocional e deixa eu apagar aqui. Comportamental. Certo? João, por que você está falando isso? Porque no processo de mentoring, ou pensa que no processo de evolução daquele cara, que ele está aqui buscando evolução, cheio de dúvida e desenvolvimento, até ele chegar aqui, né, ele cheio de autoconfiança, de ganhos, de benefícios, existe aqui um caminho a ser percorrido. E esse caminho envolve conhecimento e habilidade técnica, no geral dentro da empresa ele precisa desenvolver conhecimento técnico, não é? Conhecimento técnico para fazer muito bem feito o seu trabalho. Então o mentor provavelmente vai precisar direcionar cursos, livros, propor experiências dentro da empresa para que esse indivíduo desenvolva essa competência técnica. João, mas é só isso? Não! Nesse caminhar aqui, vai ter muito contexto emocional. Será que toda a parte técnica vai ser fácil? Será que ele não vai ter desafios no meio do caminho que mexam com o emocional, que abalem ele? Será que ele não vai ter conflitos em casa, conflitos de relacionamento, ou conflitos internos sobre que caminho seguir? Provavelmente vai. Então eu também vou precisar, como mentor, dar um suporte emocional para essa pessoa, para ajudar ela a passar por esses movimentos, por essas dificuldades todas que ela vai enfrentar ao decorrer do caminho dela, beleza? E
E o comportamental, João? Pois é, um dos papéis muito importantes do mentor é ensinar não só o que fazer, né? Não só ensinar o que fazer, mas principalmente ensinar esse indivíduo a ser alguém, né? Então não tem só a ver com o que eu vou construir, com o que eu vou fazer na prática do dia a dia, não tem só a ver com as minhas emoções, tem a ver com a forma como eu trato as pessoas, tem a ver com a forma como eu me comporto, com a disciplina que eu tenho ou não tenho. Um mentor também precisa ajudar o seu mentorado a desenvolver os principais comportamentos para que ele possa ter sucesso nesta caminhada aqui. E o mais interessante desse momento, talvez o mais importante de tudo que ficou para o final. Para eu desenvolver os comportamentos no meu mentorado, né, como eu escrevi ali, para eu ajudar esse indivíduo a ser alguém, acho que nem dá para ler aqui embaixo, dá. Para eu ajudar esse cara a ser alguém, o que precisa acontecer? Eu, como mentor, preciso ter esses comportamentos. Eu preciso ser esta pessoa que eu estou propondo que ele seja. E aí vem a grande responsabilidade, a modelagem. Não adianta eu ser hipócrita ou vir com casa de ferreiro espeto de pau. Não adianta eu dizer pra você, não fume porque isso faz mal, viu? Eu tô errado, mas você tem que mudar isso. Eu preciso necessariamente, para influenciar comportamentalmente o meu mentorado, ser aquilo que eu estou propondo que ele seja também, porque isso vai fazer uma diferença absurda. Se eu tento dizer para alguém fazer uma coisa que eu não faço, seguir um caminho que eu não sigo, ser alguém que eu não sou, eu não tenho credibilidade. Esta pessoa tende a não acreditar em mim e não me seguir como mentor. O que eu preciso entender que todo processo de mentoria, ele precisa começar com confiança. Um mentor tende a ser uma pessoa que conquista tende a ser uma pessoa que conquista a admiração das pessoas, né? Por conta do quê? Por conta do exemplo. Então, para eu ser um mentor extraordinário, eu preciso ser aquilo que eu estou propondo que aquela pessoa seja, né? Isso talvez seja um dos grandes segredos para quem pretende atuar como mentor, né? Que você vai precisar vivenciar, ou como mentorado você vai perceber que isso aqui vai ser importante para você. Você vai precisar sentir que você confia no seu mentor, você vai precisar admirar o seu mentor, porque se você não admira o seu mentor, você tende a não fazer sentido aquilo que ele traz para você, e aí você tende a não querer seguir, né? Isso é um ponto muito importante. Bom, a nossa aula de hoje sobre mentoria vai terminando por aqui. Eu espero que tenha sido válido para você entender um pouco mais desse contexto de mentoring dentro das equipes, nas empresas, num contexto geral. É uma ferramenta extraordinária de desenvolvimento de equipes. Muitas empresas ainda, principalmente empresas de pequeno e médio porte, não utilizam mentoria. Empresas grandes já têm processos estruturados de mentoria, mas outras poderiam utilizar e não utilizam, certo? Então é uma ferramenta, é uma metodologia muito interessante. Se você tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, ou quiser o nosso suporte de alguma maneira, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu não sei onde é que você está assistindo, se é no YouTube, se é no Instagram, no Facebook. Mas se você quiser tirar dúvidas ou conversar um pouco mais com a gente, manda e-mail para contato@rapdesenvolvimento. Desculpa, rapd. Peraí, deixa eu colocar aqui para não dar errado agora. Alguém coloca aí embaixo para mim. Rapd. Contato@rapd.com.br. Entre em contato com a gente, se a gente puder dar suporte para sua empresa, ou se você tiver dúvidas, que vai ser um prazer poder responder suas perguntas, tudo bem? Enfim, se você está independente da rede social onde você está nos acompanhando, se inscreve aí no canal do YouTube, segue a gente lá nos canais no Instagram, no Facebook, para você poder acompanhar um pouco mais de todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para o desenvolvimento das pessoas na sua empresa, para o desenvolvimento dos seus processos, da sua gestão. Espero poder ter contribuído com você até aqui. Valeu e até a próxima.